Olá, pessoal! Então, agora vamos dar continuidade a esse módulo da metafísica. A gente deu uma breve introduzida na aula passada e eu quero dizer para vocês que todas as aulas, todos os módulos, vocês têm a apostila do PDF embaixo de cada módulo, tá? Dos que tem a apostila, e vocês podem imprimir. Os de metafísica também estão ali. Deixa eu localizar aqui para mostrar para vocês. Eu optei por imprimir só frente, não frente e verso, porque para ver como é que ia ficar, né, a apostila para vocês, porque se vocês quiserem fazer as suas anotações na própria apostila, né? A questão da metafísica, como eu digo sempre para vocês aqui, ó, metafísica, os sintomas mais comuns, que é uma aula que vai ser gravada depois, pele, tá? Como eu falei, a metafísica é um assunto muito extenso, tá? Então, não se detenham só a apostila para estudar metafísica, tá, gente? De repente até façam isso, imprimam a apostila não frente e verso, só frente, porque aí vocês vão poder anotar. De repente, no verso ali, nas folhas em branco, vocês vão anotando outros sintomas mais comuns, ou sintomas que aparecem para vocês, que aí vocês vão consultando lá os livros do Val Capello e Gasparetto, ou algum dos outros livros de metafísica que a gente pode recorrer, tá bem? Eu vou mostrar para vocês alguns livros que vocês podem recorrer agora. Então, esses dois são o que eu mais uso, esses dois autores, tá? O Val Capelli, ele tem 6 volumes. Eu gosto bastante de utilizar esse livro, principalmente em consultório, né? No caso, assim, com os meus atendimentos, online ou presencial, porque o meu público, ele é mais voltado para a área científica, ele é mais cético. Então, aqui, em qualquer sintoma, ele primeiro introduz, por exemplo, leucemia. A leucemia pode ser considerada uma espécie de câncer dos glóbulos brancos do sangue. É caracterizada pela proliferação desordenada das células sanguíneas, que se encontram em número acentuadamente elevado e apresentam-se de forma imatura. Esses glóbulos brancos anormais vão se infiltrando na medula, fígado, baço e outros tecidos, provocando a transferência da doença do seu foco primitivo para outras partes do corpo. Então, assim, ele dá um conceito técnico, médico até, do que é cada sintoma antes, tá? Então, para um público menos místico, vamos dizer assim, eu prefiro utilizar esse, tá? E se é um pessoal, assim, que já está mais acostumado com as terapias naturais, que considera e fala e vive muito essa questão de considerar a energia, tá? Aí eu leio o Código da Alma, da Patrícia Cândido, e eu tenho eles aqui no consultório. Esse, inclusive, é para os meus pacientes, ó, a biblioteca dos meus pacientes, apenas para consulta, não deixo que ele saia daqui, justamente porque eu consulto bastante com eles. É um livro, assim, ó, eu não acho que vocês tenham que ler de cabo a rabo, tá? Nenhum deles. É um livro que eu acho que vocês têm que ter de consulta. Tenham anotado os sintomas que vocês mais manifestaram, de repente, assim, na infância e tal, ou que alguma coisa cíclica de vocês ou de família, tá? Histórico familiar, assim. Mas não leiam de cabo a rabo, não precisa. É para ler um monte de doença, né, gente? Não tem porquê. Então, assim, aí eu leio, porque ela fala também sobre a questão sobre chakras, tá? Deixa eu ver aqui onde é que tá, para mostrar. Ela fala das auras, aura violeta, o campo áurico. Ela explica bem direitinho os chakras, que é também outra bibliografia muito extensa, né? Então, esse é um livro completo para gente que sabe da importância de cuidar da nossa energia, sabe da importância de como os chakras influenciam, né? Os centros de energia, que são os chakras, influenciam na nossa sintomatologia, né? Então eu gosto de ter os dois à mão, tá? Aqui no consultório. E depois eu vou deixar uma lista para vocês de vários outros. Cristina Cairo é uma que eu
acho muito legal. Eu só vejo assim, ó, que os autores de metafísica da saúde, eles discordam mais facilmente quando é uma questão assim, ó, de lado. Ai, sei lá, problema no joelho. Qual? Direito ou esquerdo? Ah, direito tem a ver com a mãe. Tem uns que dizem que do lado direito tem a ver com o pai. Então, nesse ponto, eles discordam bastante, tá? Depende do embasamento de cada autor, tá? De cada teoria. Alguns se embasam mais na Ayurveda, outros se embasam na medicina chinesa, outros enfim, é uma infinidade de origens, vamos dizer assim, desse estudo. Às vezes é um estudo filosófico, tá? E às vezes é técnico. Então, essa questão de direito e esquerdo, eu não me detenho muito, eu vejo mais como a pessoa realmente manifesta o sintoma. Então, tem a Cristina Cairo, tem a doença como caminho, diz-me onde dói, eu te direi por quê. Vários. Vou deixar uma lista para vocês, porque eu não vou saber dizer todos. Depois eu até mando uma foto lá no grupo, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E resolveu funcionar, botãozinho. Às vezes ele dá uma falhada. Então, assim, como eu falei, primeiro a gente já falou sobre o conceito da metafísica pelo Val Capelli, né, na outra aula. Eu passei esses slides novamente aqui, tá, para recapitular com vocês. Então, assim, a metafísica compreende os aspectos estruturais e energéticos que coordenam as matérias orgânicas e inorgânicas. É um estudo especial sobre a essência do universo, sua formação e dos seres que nele habitam, e nos proporciona uma ótica ampla dos fatores de tempo e espaço, bem como do senso do bem e do mal, categorias imutáveis e eternas, constituintes das causas primitivas do mundo físico. O termo metafísica, então, meta, além, e física, matéria. Então, é algo que está além da matéria, né? Além do material. Portanto, tudo aquilo que estiver além do físico poderá ser considerado metafísica. Ela compreende, então, a esfera psíquica, emocional, energética, espiritual e sentimental. A metafísica parte do princípio de que é a alma que organiza a matéria e não o físico que cria a essência. O termo metafísica foi atribuído a Aristóteles, muito embora esse filósofo tenha deixado esse assunto à margem de suas investigações. Essa ciência passou a ser organizada na Idade Média, com o surgimento da ontologia, uma parte da metafísica que estuda o problema do ser enquanto ser. A psicologia contribuiu para uma melhor compreensão da metafísica, trazendo maiores esclarecimentos acerca da somatização das doenças. A psicologia iniciou o estudo das interferências emocionais como causa de distúrbios físicos no indivíduo, que é a psicossomática, tá? Eu tive o prazer de ver alguns médicos em congressos holísticos, e eles, médicos assim, renomados e médicos antigos, tá? Com 30 anos de carreira, mais ou menos, né? Então, por exemplo, cardiologistas de um hospital geral em São Paulo, e eles diziam assim, quando a gente estudou a medicina, se estudava o corpo, se estudava a doença e o corpo, né? Depois de um tempo, com o advento da psicologia contribuindo na nossa profissão, a gente sabia que a gente tinha que estudar o corpo e a mente, porque corpo e mente é indivisível, não tem como negar que uma coisa interfere na outra. Que aí surgiu a psicossomática e depois a metafísica, né? E hoje, dizendo os médicos, estou repetindo os médicos, vários esses do Congresso Holístico. E hoje sabemos que, quer tu acredite, quer não, existe uma tríade, que é corpo, mente e espírito. Um interfere no outro, certamente, e não tem como dividir essa tríade, né? Então, muito interessante. Eu me senti, assim, muito lisonjeada por estar nessa plateia, ouvindo vários médicos falando a respeito disso hoje.
num mundo ainda tão cético, né? E tão técnico, cientificista. O corpo, então, é um sensor que acusa o modo como estamos lidando com os acontecimentos. Cada parte dele reflete uma emoção. Todas as alterações metabólicas do organismo têm sua origem no desequilíbrio emocional. Na vida, somos cercados pelas situações do ambiente que afetam as nossas emoções. Pode-se dizer que, dependendo do estado emocional, vamos reagir diante dos acontecimentos de acordo com essas alterações emocionais. Vamos manter a saúde ou provocar a doença. Todos os acontecimentos que nos cercam, seja em nossa casa, seja no ambiente de trabalho, estão ligados a padrões de comportamento desenvolvidos ao longo da vida. Por isso que a gente começou estudando lá por que adoecemos, entendendo o nosso sistema de crença, porque realmente é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, tá? Assim sendo, torna-se importante o trabalho de autoobservação, a fim de que esses acontecimentos possam ser interpretados e venhamos a contribuir na identificação dos pontos que estamos deixando de expressar. Ao adquirir a consciência metafísica de uma disfunção do organismo, obtemos um importante recurso para a reorganização do mundo interno. Então é uma reforma íntima mesmo, né, que vai te proporcionando. Por isso que eu digo, esse livro não é para ler de cabo a rabo, mas é para se questionar. Por que eu tive aquela dor de garganta em tal momento? Vou lá olhar. Por que aquela vez numa reunião de trabalho, não sei o quê, ou quando eu estava fazendo uma transição de carreira, eu tive uma crise de enxaqueca? Vou olhar o que é enxaqueca, sabe? Então, é para te proporcionar, é com amorosidade esse olhar, tá, gente? Em primeiro lugar, amorosidade com a gente e com os outros também, né? Não é para... Vocês vão me ouvir falar várias vezes isso. A gente não tem que ter o conhecimento da metafísica como um dedo, assim, que vai julgar, como se fosse um algoz de alguém, tá? Porque a gente não sabe quando a gente pode manifestar um sintoma semelhante. A gente só vai garantir que a gente não manifesta um sintoma semelhante se a gente estiver trabalhando diariamente a nossa reforma íntima, tá? Então, na reorganização do mundo interno que reflete no ambiente externo e principalmente no corpo, em forma de saúde e vitalidade. Então, para garantir a nossa saúde e vitalidade, reforma íntima o tempo todo. Consciente do que está acontecendo com você, para seu corpo adoecer e sabendo quais são as atitudes positivas que estabelecem a saúde física, psíquica e emocional, você tem em suas mãos um importante recurso de autoajuda. Palavras do Val Capelli. E agora o Gasparetto diz: metafísica. Acredito que é hora de pararmos de nos perguntarmos por que um dos organismos que sempre foi capaz de adaptar e se defender preservando a saúde fica doente de uma hora para outra. Não é por aí, né, gente? Ai, por que comigo? Por que eu adoeci? Não. Ou ainda, por que desenvolvemos um tipo de doença em um certo local do corpo e não em outro? A metafísica moderna tem investigado e encontrado dramáticas e surpreendentes leis que nos revelam como funcionamos. Seu estudo nos traz uma nova visão da vida e ensina a compreender os sinais de seu corpo muito antes que ele chegue à doença, tá? Que a doença chegue. Então vamos começar pelo sistema endócrino, que é super importante. Vocês sabem que as glândulas estão diretamente ligadas aos nossos chakras, centros de energia, tá? Então, no âmbito metafísico, as glândulas endócrinas representam o princípio vital gerador do estado de ânimo. Elas formam uma espécie de sistema propulsor da vida, criando condições orgânicas adequadas para a execução das nossas vontades. Manifestam no corpo aquilo que sentimos, promovendo condições para realizarmos nossas escolhas. Olha o quanto é importante esse sistema endócrino, né? A gente nem fazia ideia antes de estudar isso, com certeza. Os impulsos gerados pelo pensamento, emoções, vontades, inspirações e sentimentos estimulam as glândulas endócrinas, que por intermédio dos hormônios, então elas trabalham ali juntinho, né? Acionam, os hormônios vêm a contribuir para esse trabalho das glândulas. Acionam os processos químicos e biológicos, estabelecendo no corpo uma condição compatível
com o nosso estado de espírito. As atitudes da pessoa em relação aos episódios da vida são as principais condições metafísicas estimuladoras e mantenedoras das atividades das glândulas endócrinas, ocasionando o equilíbrio ou a variação das taxas de hormônios. A carga genética herdada da família torna a pessoa forte e candidata a estampar certos estereótipos físicos ou desenvolver algumas doenças. No entanto, à luz da metafísica, é a condição da própria pessoa que determina o seu estado corporal. Então, a gente já sabe, a gente já falou sobre o Bruce Lipton, né, e a biologia da crença, que a gente tem sim o dispositivo, que é o nosso histórico familiar lá, a nossa herança genética, é como se a gente tivesse um dispositivo para certas doenças, vamos dizer assim, certos sintomas. Mas se a gente vai acionar esse dispositivo ou não, nós escolhemos, tá? O corpo é organizado pela alma que o habita. A consciência representa o modelo organizador do organismo, que por sua vez reflete na íntegra o estado interior de um indivíduo. As atitudes adotadas pela pessoa, além de definir as ações no meio externo, metafisicamente determinam o bom funcionamento das glândulas endócrinas, que por sua vez regulam as funções corporais. O sistema endócrino é uma espécie de laboratório bioquímico gerador das substâncias hormonais responsáveis por estabelecer no corpo aquilo que concebemos como verdadeiro ou necessário na vida. A firmeza de propósito e a persistência na concretização dos nossos ideais são aspectos metafísicos importantes para o bom funcionamento das glândulas endócrinas. Então, cultivar o bom humor é investir na saúde e no bem-estar. Sentir-se bem consigo mesmo e em condições de superar os desafios e transpor os obstáculos que a vida oferece são atitudes metafisicamente extremamente saudáveis para o sistema endócrino. As glândulas endócrinas desempenham um papel de transformar as energias provenientes da alma em substâncias hormonais para o corpo, criando condições biológicas compatíveis com aquilo que sentimos. As principais glândulas que compõem o nosso sistema endócrino, então, é a pineal, a hipófise, a tireoide, paratireoide, pâncreas, ovários ou testículos e suprarrenais, glândulas ligadas aos nossos chakras, né? Então, dor, doença, cura e transformação. Vamos ver a visão da metafísica a respeito desses conceitos. A dor. A dor é uma sensação exagerada com o intuito de despertar a consciência para as nossas inadequações. Por isso que é tão importante que a gente não mascare a dor. Por isso que é tão importante que quando a gente precisa tomar um medicamento alopático, a gente toma, mas toma junto uma dose cavalar de consciência. A gente toma um comprimidinho e 200 tipos de pontinhos de interrogações juntos. Por que estou manifestando esse sintoma agora? O que eu tenho para aprender com esse sintoma? Qual é a mensagem que me traz esse sintoma? Certo? Então, ela não é o único caminho para o progresso espiritual, como muitos pensam. Ela faz parte da vida daqueles que resistem ao fluxo natural do ser e persiste enquanto não houver a reformulação interior. Então, enquanto tu não te reformular, vai doer. Inevitavelmente. Tá? Aquela história de aceita que dói menos, aceita que tu precisa te reavaliar, tá? Que tu precisa te conhecer. Precisa fazer uma autorreflexão aí. Essa transformação pode ocorrer naturalmente durante um período de convalescença, por isso que às vezes a dor chega num ponto pico, num máximo, que nos bota de cama mesmo, e aí, nesse período, sem que a pessoa associe o seu emocional afetado com a doença, apesar de estarem intimamente ligados, a pessoa vai relaxar para algumas coisas. Mesmo que ela não faça essa associação, como a doença pôs ela de cama, né, forçou ali um repouso,
inevitavelmente ela vai rever algumas coisas, tipo, hoje eu não consigo trabalhar, tô, sei lá, vomitando, não dá para ir trabalhar assim, olha, hoje não, né? Então vai fazer escolhas diferentes por obrigação da dor, tá? A dor então promove um estado de reflexão. O simples fato de se abster da dinâmica do cotidiano por conta da sua condição debilitada já é um fator positivo para se trabalhar interiormente. Só que às vezes a gente não aprende, né? Nem assim. Quando isso acontece, e ali muito interessante, ó, a dor não é o único caminho para o progresso espiritual, como muitos pensam. Acho que eu já contei essa parte da minha história para vocês. Eu disse para minha mãe que eu tinha me acostumado com a dor. Eu tinha aprendido a conviver com a dor. E ela achou isso horrível, né? Então, quantas pessoas não se acostumam com a dor realmente e achando que esse é um caminho sem volta, né? E não é. Ainda bem que depois eu descobri que não. Então, quando isso acontece, né, que a pessoa precisa se afastar da sua rotina cotidiana, a pessoa altera os seus valores e supera esse período obscuro da sua vida com uma nova postura. Quando ela se afasta para refletir, quando ela aproveita esse repouso para refletir sobre o que está tendo, né, ela supera esse período então. Ninguém sai de uma fase de sofrimento com a mesma cabeça, porque a situação só muda se você mudar. A dor tem o poder de transformar o indivíduo. Ela é uma condição extrema para superar os bloqueios instalados durante a trajetória de vida. Ela só passa definitivamente quando a pessoa muda a sua atitude interna. Isso é a pura verdade. E a cura? A cura, então, é uma combinação do tratamento físico com o reposicionamento interior. Do mesmo modo que é importante procurar um médico, também é importante investigar as causas emocionais. Uma vez reparada a condição interna, o tratamento físico se torna até mais eficaz. A consciência metafísica acelera o processo de recuperação, por indicar em você aquilo que está mal resolvido. A transformação pode ocorrer naturalmente durante o período de convalescença, sem que a pessoa associe, eu sei que estou repetindo, mas é para vocês fixarem bastante esse parágrafo. Tá? Então, pode ocorrer sem que a pessoa associe o estado emocional afetado com a doença, apesar deles, sim, sempre estarem intimamente ligados. Tá? Enquanto a gente mascarar, por exemplo, eu tenho uma dor de dente. Eu posso tomar paracetamol, sei lá, anti-inflamatório, por um bom tempo. Vai chegar um período que não vai mais adiantar. Eu vou mascarando a dor, mas o dente está ali. A doença continua, né, agindo, continua evoluindo de alguma forma. Eu só estou afastando a dor, só estou negando de ver o que é que essa dor quer me dizer, de que forma eu preciso mudar isso, né? Qual é a minha atitude que está contribuindo para isso. Então eu vou negando, me enchendo de remédio, né? De medicamento. Vai chegar um ponto que eu vou ter que arrancar o dente, ou eu vou ter que fazer tratamento de canal, né? Dói mais se dar conta de por que a gente desenvolve determinados sintomas? Claro que sim. É como se fosse uma cirurgia. Dói mais a cirurgia do que tomar paracetamol, né? Só que resolve. Tomar paracetamol é só adiar, né, o problema. Num determinado momento vai ter que se dar de frente com o problema, porque ele vai continuar crescendo se a gente não reformula a nossa, não faz uma reforma íntima. Tá? Por isso que terapia dói tanto. Por isso que estudar florais dói tanto. Porque a gente estuda metafísica e a gente se enxerga nas coisas. Mas dói, mas vale a pena, tá? E o sistema respiratório? É muito importante também, né, gente? O sistema respiratório diz muito com relação à vida. Agora vocês vão ver por quê. A respiração é um ato, às vezes voluntário e às vezes involuntário. O ritmo respiratório reflete o nosso estado emocional. Quando estamos ansiosos, a respiração é rápida e curta. Além de refletir a condição interior, o ritmo respiratório também influencia na alteração desse estado, bastando para isso controlar a respiração e alterar seu compasso. Quem é que não sabe, né? Um bom exemplo disso é que quando alguém está muito agitado ou nervoso, a gente diz: calma, respira.
Respira fundo. E, de fato, a calma advém da alteração do ritmo respiratório, tá? Então, a respiração é um veículo de comunicação entre o mundo interno e o meio externo. Como seres humanos, trazemos em nosso ego a tendência de mergulhar no isolamento, sendo a respiração um elo de contato com o mundo externo que impede de nos isolarmos. Então, ela representa uma constante sugestão de interação harmoniosa com o ambiente. Daí vocês já começam a desconfiar o que nos dizem os problemas respiratórios, né? Então, a respiração é composta por duas etapas, inspiração e expiração. A inspiração é o ato em que os elementos externos penetram no nosso meio interno, no nosso mundo interno. Inspirar refere-se à capacidade de absorver a vida. E a expiração é expelir os conteúdos provenientes do interior do organismo que são lançados no ambiente externo. Então, esse ato relaciona-se à capacidade de se expor e deixar fluir os seus conteúdos interiores. É a livre expressão de si. O processo respiratório expressa a capacidade de absorver e de se expor, no âmbito da troca, do dar e receber. Se a pessoa lida bem com isso na sua vida, seu sistema respiratório está saudável. Porém, se ela tiver uma relação problemática entre ela e o mundo, isso inevitavelmente vai refletir no sistema respiratório, provocando alguma doença. Então, de acordo com a doença respiratória, a gente pode compreender melhor as complicações internas dessa área da vida. Em geral, qualquer problema respiratório está relacionado com a dificuldade em lidar com o ambiente. Demonstra que a pessoa não está suficientemente aberta para os acontecimentos à sua volta. Tampouco sente-se livre para se expressar. Resistir ao que se passa no ambiente, bem como não ser espontâneo diante da situação, é altamente nocivo para o sistema respiratório. Para amenizar os problemas respiratórios, é necessário que você se abra para a vida e aprenda a absorver o que está acontecendo à sua volta. Somente assim é possível se colocar na situação com a consistência interior digna de quem elaborou o que se passa, e por isso pode opinar com segurança. A atitude, além de saudável para as vias respiratórias, promove o bem-estar interior e a harmonia do ambiente. Então, as fossas nasais. Ela é o nosso primeiro contato, né? O primeiro contato do meio do externo com o interno. É a habilidade para a gente lidar com os palpites e sugestões dos outros. É quando aquilo chega para nós, né? Tocou em mim aqui, chegou através do meu nariz. Vamos ver como é que eu vou lidar com isso, tá? Na visão da metafísica, o ar está relacionado com as ideias a respeito de uma situação. Aquilo que pensamos ou achamos acerca das coisas que estão ao redor. Refere-se às conjecturas que formulamos sobre os fatos. No tocante à respiração, podemos dizer que as fossas nasais são o primeiro contato do exterior com o interior. Então, a função fisiológica de iniciar o processo de filtragem do ar correlaciona-se metafisicamente com o preparo para a pessoa para lidar com as ideias e suposições acerca de algo. Então, a sua habilidade em absorver o novo e lidar com os palpites e sugestões mantém saudável essa parte do corpo. Em oposição, você se sentir agredido, abalado ou preocupado com relação às opiniões dos outros acerca da vida, do futuro ou de si mesmo, torna-os vulneráveis às complicações nasais. Tá? Então, se a gente se incomoda com a opinião dos outros, pode escrever que as nossas fossas nasais vão sofrer aí alguma alteração. Não admitir certas coisas, mas também não se desligar delas, deixando incomodado. É como se aquilo ficasse registrado na região nasal.
causando uma espécie de congestionamento de ideias. Se a gente vai percebendo que até os termos para referir determinados sintomas, eles nos falam muito, a gente às vezes não para pensar, né? O que é uma congestão nasal, né? Então, o negativismo acerca da atmosfera à sua volta é o grande vilão dos problemas das fossas nasais. Gripe ou resfriado? Ah, adoro falar sobre isso. Principalmente porque na medicina não existe essa doença. É uma confusão interior uma confusão interior e um despreparo para lidar com as mudanças da falta de confiança no novo. Eu quero ficar olhando para vocês aqui, mas eu tenho que baixar o olhar para ler, então às vezes acontece isso de travar, tá? Então ali, como eu coloquei mesmo, não existe essa doença para a medicina, tá? E aí, como assim, Laura, a gente né? A gripe é uma coisa mais comum do mundo. Sim, justamente por isso que eu trouxe aqui, que é muito importante a gente saber interpretar e entender esse momento, tá? Os casos de gripe geralmente ocorrem durante algum tipo de mudança. Podem não ser transformações significativas. Basta ser uma situação inusitada em que você se atrapalha para adaptar-se à nova dinâmica. Ou ainda, uma simples perspectiva de mudança que o deixa amedrontado. Então, a mudança nem existiu ainda, mas pensando numa mudança, a gente se sente com medo e aí pode manifestar a gripe, tá? O maior agravante nessas situações é o apego ao passado. Isso impede que a pessoa se dedique ao novo, permanecendo ligada às atividades corriqueiras. As pessoas gripáveis ou constantemente afetadas pelo vírus da gripe são as que se contagiam facilmente com a negatividade alheia, gerando uma atmosfera de pessimismo e derrotismo. Seu despreparo e a falta de habilidade em lidar com a situação é que as torna vulneráveis aos outros e, consequentemente, ao contágio do vírus. A gripe, então, surge como a expressão do desejo inconsciente de fuga. É um álibi perfeito para se afastar das situações desagradáveis e conflitantes do cotidiano, porque a gripe requer repouso. Então, é a pausa que você precisa, mas não se permite dar. Até o apetite fica reduzido, né? Demonstrando dificuldade em aceitar os novos episódios da vida. No íntimo, você já está cansado de tudo. Não quer mais nada, só um tempo para sua cabeça, para se refazer física e emocionalmente. Esse é o sinal da gripe. E aí a gente vê, por exemplo, sobre a questão que às vezes as pessoas dizem, mas é que eu me gripei porque mudou a temperatura. Ora, foi uma mudança e eu não lidei bem com essa mudança. Porque nem todo mundo fica gripado quando muda a temperatura, né? Ou, por exemplo, mudou a temperatura na minha cidade, mas todo mundo ficou gripado? Não, né? Então, só assim para você se dedicar mais a si mesmo, né? De outra forma, não descansaria enquanto não estivesse tudo na mais perfeita ordem. É de praxe cuidar de tudo e de todos, menos de si mesmo. Agora é sua vez. Mesmo querendo fazer muitas coisas, seu corpo não tem mais energia, exige repouso. Não espere chegar a esse ponto para atender às solicitações do teu corpo. Respeite os seus limites físicos e mentais. Então, além dos casos individuais de gripe, existem fases que ela se torna coletiva. Obviamente, o contágio e os fatores climáticos favorecem sim essa epidemia. No entanto, não se pode negar os fatores internos de cada pessoa. Haja vista existirem, nessa mesma época, crises que afetam a sociedade, desencadeando o mecanismo interior, que determinam a vulnerabilidade metafísica para a gripe. Tá? Então, trata-se de períodos em que o negativismo social torna-se contagiante. Quem não sabe, né? Ai, que frio! Ai, pra que esse frio? As pessoas que detestam frio, né? Eu gosto. Então já ficam reclamando, e aí a gente se contagia de certa forma com essa negatividade, e aí acaba baixando a imunidade, e o vírus vem, né? Se manifesta. Então isso ocorre em face a alguma transição social, bati na câmera, política ou econômica, que provoca a instabilidade e, consequentemente, uma série de dúvidas, medos e incertezas na população. Sabe que existe até depressão sazonal, né?
por exemplo, as pessoas que são em países, né, que tem pouco sol, pouca incidência de sol, ou as pessoas que têm uma tendência a ter depressão sazonal, são aquelas pessoas que não suportam dias cinzas, elas ficam mais depressivas no inverno, e principalmente nesses países, assim, onde tem poucas horas de incidência do sol, alguns nem têm sol, né? É bem comum essa depressão ocorrerem casos de depressão, né? Muitos casos. E essa depressão pode chegar até o suicídio, né? Então a gente identifica que tem um contágio aí, sim, pela questão da negatividade. Tem, claro, a predisposição a isso, né? A depressão. Tem o fator genético, mas, sobretudo, essa questão de como lidar com as mudanças, né? Porque se a gente sabe que a gente gosta mais do sol, vamos dizer assim, mas a gente tolera a noite, porque, né, os ciclos fazem parte da vida, se a gente lida bem com essas questões de ciclos, ok. Se a gente entende que a gente só tem que ter aquilo, a parte que a gente gosta das coisas, por exemplo, só o dia, ou só a noite, ou só o verão, ou só o frio, no inverno, né? Então a gente não lida bem com mudanças, a gente não lida bem com ciclos, né? Então, naturalmente, a gente está mais predisposto a esse tipo de sintoma. E a rinite, tão famosa que muita gente tem? Abalar-se pelas confusões do ambiente, não se permitir errar, adotar um comportamento exemplar. Sinusite, profunda irritação com alguém bem próximo, decepção provocada pelas expectativas. Eu peço desculpa pelo corretor, que mesmo que eu coloque o sinal certo do acento, às vezes ele me dá uma trollada. Laringe, né, é a seleção e discernimento entre ideias e fatos. Bem direcionado, né, ao quinto chakra aqui. No âmbito metafísico, a função da epiglote está relacionada à habilidade em discernir o que você sente e o que os outros falam, ou ainda entre os fatos e as ideias insólitas. Isso significa achar que as coisas são de uma determinada forma e se deparar com uma realidade totalmente diferente. A epiglote é uma cartilagem que está ligada à borda superior da laringe, tá? Por isso que eu estou falando sobre ela. E o engasgo, então? Agora vamos falar sobre os sintomas manifestados na laringe, né? O engasgo. Ser surpreendido por coisas que vêm atravessadas. Mas como é possível se engasgar com a própria saliva? Isso ocorre quando a gente é surpreendido por pensamentos ou suposições totalmente contrárias ao que a gente gostaria. Vocês podem observar. Quando vocês se engasgarem, parem para perceber o que vocês estavam pensando ou sentindo, tá? Depois venham me contar. Disfunções, mas não é para ficar, uma pessoa se engasgou na mesa, de repente, né, no almoço, assim, por que você te engasgou? O que você estava pensando? Né? Não, mas vamos observar isso em nós, para a gente aprender a se conhecer e aprender a mostrar também para as pessoas com amorosidade que esse sintoma tão corriqueiro também diz algo muito importante sobre os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. E as disfunções da fala? Relaciona-se à contenção dos impulsos, tá? Eu vou falar para vocês sobre um caso clínico que uma paciente perdeu a voz. Eu vou até mostrar os áudios aqui para vocês, tá? São 2 casos. Um foi o seguinte, mineirinha, vocês vão ver pelo áudio, tá? Sotaque, né, mineirinho. Ela tinha recebido o diagnóstico da filha de uma síndrome, agora não me lembro o nome da síndrome, é uma síndrome rara, com uma questão de aprendizado. Ela estava bem desconfortável com o diagnóstico, mas sobretudo porque ela já desconfiava um pouco antes que algo havia de errado, e ela buscou esclarecimento, e o marido dizia que não, que ela estava, sei lá, que era bobagem dela, que ela estava querendo achar cabelo em ovo, né? E então ela ficou muito descontente com tudo isso, né?
se sentiu assim, por algum tempo ela se sentiu até culpada, porque ela adiou, de certa forma, o diagnóstico, porque ela ouviu o marido, né, e não, como eu vou dizer assim, ela adiou, né, gente, procurar ajuda, porque ela achou que realmente era muito coisa da cabeça dela, e enfim, depois se descobriu. Depois a gente conversou e eu disse pra ela que, na verdade, não fazia a menor diferença descobrir uns meses antes e agora, já que a menina estava com o aprendizado na escola realmente comprometido e que se fosse se fosse o caso dela repetir o ano letivo, ainda assim seria produtivo para ela, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o áudio, tá? Dessa paciente que tratou com florais, e ela mesma vai dizer, florais e reiki. Eu acho importante, tá, gente, fazer essa pausa aqui para mostrar casos reais aqui para vocês. Oi, Lauren. Peraí. Boa tarde, Flor. Aqui, pela minha voz, você já pode perceber que eu tô soprando, nem tô falando. Tô tomando os florais. E ontem eu comecei com o resto e fiquei a voz indo embora. Mesmo com fita energética, com os florais, eu tive que entrar com antibiótico, com alérgico. Eu tô passando aqui pra ver o que eu faço. Além do reiki, é lógico, eu tô aplicando desde ontem. Aliás, eu aplico todo dia, né? Mas queria ter uma opinião com você. O que eu posso fazer pra ajudar a melhorar mais ainda? Obrigada, beijo. Tadinho. Tô soprando, né? Nem falando, Zé. Oi. E agora, ouçam o áudio dela depois do tratamento. Só para esclarecer, assim, ela já tinha tomado alguns florais, ela estava tomando os florais anteriores a essa suspeita do diagnóstico da menina. Então, o primeiro relato dela é justamente isso. Ah, Laura, eu tô tomando os florais, eu tô fazendo o reiki diário, eu tô fazendo o tratamento da fitoenergética, que ela também é terapeuta fitoenergética, ela estudou comigo, e a voz tá sumindo, né? Então, por favor, me ajuda, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Daí eu disse pra ela, olha, os florais que tu estava tomando foi uma fórmula anterior a isso, não é para esse tratamento, né? Então, por isso não tá adiantando. Aí a gente fez uma nova fórmula e aí ela tomou. Aí olha o resultado. Lauren, esse áudio é para constar a melhora de 99,9% da minha voz com os florais que você me passou. No quarto dia de uso dos florais quânticos, porque demorou um pouco para chegar o do floral de Minas, eu já senti melhoras assim em 70% ou 80%. Depois que chegou o floral, né, aquele outro óleo, aí foi só melhoras, né, e ainda estou em processo, né, de melhora, a voz não está 100%, mas eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo esses florais. Eu não fico sem, você sabe disso, que direto eu estou pegando fórmulas para mim, né? E eu sei muito bem como é importante e como foi na minha família, tanto para mim, para minha filha e para o meu marido, a vinda do floral na minha vida. Quero agradecer e pedir a Deus, aos anjos, aos seres de luz, a toda a divindade divina que te ilumine e te guarde. Beijo. Então, olha bem, ela fez uso dos florais, eu recomendei, como já estava num caso extremo, né? Eu recomendei para ela também os quânticos, que depois eu vou falar para vocês, que são outros vibracionais que a gente pode recomendar, aliar, né, aos tratamentos florais. E ela usou também o que ela fala do óleo de Minas, é um óleo do quinto chakra de Minas, que eu passei para ela, que trata essa região, né, trata sintomas dessa região. Ela tem aromaterapia, né, porque são óleos essenciais com florais, tá? Então isso também foi uma tríade, assim, eu não posso deixar essa pessoa sem falar, né, gente? Imagina, com essa pobrezinha, com aquela voz bem desgastada, assim. E um outro caso que eu quero mostrar para vocês é que
É uma paciente que eu atendi enquanto eu era psicóloga, atendi na universidade onde eu trabalhava, né, no meu último trabalho como psicóloga, e ela teve um problema sério de perda de voz por 4 meses. Ela estava há 4 meses sem voz, tá? Ela fez todos os exames, ela procurou os médicos, ela tomou todos os medicamentos que os médicos passavam e nada resolvia. Às vezes resolvia por 1, 2 dias e voltava, né? Voltava a afonia, perdia a voz novamente. E aí ela disse assim, só a Lauren, bem assim ela falou, só a Lauren para me ajudar, porque ela me conhece, porque, né, enfim, alguma coisa ela já sabia disso, assim, que tinha que desconfiar, porque mesmo com a psicologia eu ensinava muito os meus pacientes a olharem para o que estavam manifestando, né. Então ela me procurou, eu esclareci para ela que eu não era mais psicóloga, que eu não atuava mais com a psicologia e que eu poderia ajudar de outra forma. Então eu vou ler o relato dela aqui para vocês, porque ela é super tímida, tá? Eu vou ler aqui. Isso aqui tá nas minhas redes sociais, tá? No Instagram, na aba depoimentos, vocês podem ver lá. E eu vou mostrar o áudio que ela me mandou depois. Algum tempo atrás, fui paciente da pessoa mais paciente e querida, que é a Lauren Severo, e segui acompanhando ela pelas redes sociais, e já tinha visto que ela estava trabalhando com florais, e aí li os depoimentos. Então resolvi procurá-la para dar um norte na minha vida, afinal com os meus 59 anos poderia estar ficando doidinha, e já que ela mudou a minha vida, quando me tratou como psicóloga, poderia fazer acontecer de novo, e não deu outra. Fiz uma consulta, ela pediu um tempo para estudar o meu caso e em seguida passou a receita com a indicação de onde fazer. Receita, ela, né, conhecimento leigo, e esse tempo que ela disse que acha que era para eu estudar o caso é porque para montar a fórmula, né, gente, o tratamento dela. Passou com a receita e a indicação de onde fazer. Para quem já estava há mais de 3 meses só sussurrando e com dor, a essas alturas, na maior deprê também, não custava tentar mais umas coisinhas. Vamos lá. Mandei fazer no mesmo dia. São 4 produtos. 2 tem em Pelotas, porque ela é de Pelotas, né? Um eu esperei 2 ou 3 dias para vir. E o outro chegou uns 10 dias depois, porque ela também aliou os quânticos, tá? Mas acredito, quando tem um problema físico, assim, de muito intenso, gente, às vezes eu alio os quânticos, eu pergunto para as pessoas, né, se querem aliar, porque na verdade é um tratamento mais caro, e por isso que eu vou falar, assim, sobre os tratamentos dos quânticos para vocês, tá? Mas ele é infinitamente, não é tão prático quanto o floral, que dá pra gente colocar um monte de coisa dentro de um frasco, e não é tão barato, tá? Não é um absurdo de caro, mas é que as pessoas, né, veem bastante diferença entre custo, assim. Mas, tá. Esperei 2 ou 3 dias para vir e o outro chegou uns 10 dias depois. Mas acreditem, no terceiro dia eu estava falando. Não acreditava, nem falei nada para ela. Esperei mais um dia e mandei um áudio. E tudo voltou ao normal. O que dizer? Mais nada, porque depois do que contei, só resta rezar para essa mulher, que essa mulher não saia do meu caminho nunca e que eu vou seguir colada nela para melhorar outras coisinhas mais. Então, assim, ela até colocou os exames que tinha feito, né? Ela colocou, gente, há muitos anos tive problemas com a perda da voz. Fiz a retirada de um nódulo nas cordas vocais por 3 vezes, mas não adiantou. Olha bem esse caso, gente. Ela chegou a retirar os nódulos e voltava. Por que será que voltava? Né? Em abril deste ano, aconteceu de novo. Então, foi abril que ela me procurou e foi no Dia dos Pais que ela voltou a falar. Foi no finalzinho de abril, se eu não me engano. E aí, no Dia dos Pais, que ela voltou a falar e ela estava na casa do filho dela, disse que passou tagarelando o domingo dos pais e tal. E não acreditou. Ela pensou que 2 dias depois a voz fosse sumir de novo, né? Então ela esperou mais uns dias para me contar. Em abril desse ano aconteceu de novo. Esperei um tempo, fiz algumas receitinhas caseiras, mas não melhorei. Então marquei a consulta com um otorrino para conferir. Não foi em abril que ela me procurou, claro, o Dia dos Pais é em agosto. Olha só, desde abril ela estava sem falar. Abril,
maio, junho, julho, agosto. 5 meses. Tá? Então, eu procurei um otorrino para conferir. Ele pediu uma videolaringoscopia e constatou que não tinha nada anormal. Achou que poderia ser refluxo, deu tratamento, várias medicações para o enjoo, nariz, garganta, estômago, fiz tudo direitinho. Passaram alguns dias, acabou a medicação e nenhuma melhora. Retornei uns 20 e poucos dias depois e ele resolveu fazer outra laringo para tirar a dúvida. Nada. Suspeitou até de cirrose ou hepatite. Mais exames. Nada. Até de H. pylori pelo sangue, porque no início do ano eu tinha feito uma endoscopia e tratado a bactéria do H. pylori. Mas também não deu nada. E foi mais uma bateria de exames de sangue. Resolvi ir a um clínico geral. Às vezes a visão é mais ampla e ele disse, com certeza isso é sinusite, e receitou um antibiótico. 2 tipos bem fortes, por 20 dias, mais um spray para o nariz e nada adiantou. Voltei a ela e disse que não sabia o que fazer, mandou retornar no otorrino. Fui ainda num cara que trata pela íris, um iridologista, né? Que disse, com certeza é fígado. E mais uma experiência com remédios para o fígado, própolis e outro tipo de tranquilizante. Ainda bem que eram naturais, mas nada baratos. O que aconteceu? Nada. Voltei no otorrino, ele ligou para um colega também otorrino, trocaram ideia, isso que ele atendeu junto com o filho também, que também é. E aí resolveram que eu deveria fazer uma ressonância de cabeça, outra endoscopia e uma outra ultrassonografia de abdômen total. Resolvi que não ia fazer mais nada. Aí ela se irritou e me procurou, tá? Então assim, deixa eu mostrar o áudio dela para vocês. Eu achei o máximo, né? Ela me veio bem irritada, tadinha. Opa. Então, olha o áudio que ela me mandou uns 3, 4 dias depois do Domingo de Paz. Vou gritar aos 4 cantos que eu tenho uma fada madrinha. Gente, imagina uma pessoa passar 4 meses sem falar, né? Ela estava encantada. Então, deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela com vocês. E assim, esse relato dos exames dela também tá no meu Instagram, nas redes sociais, tá, gente? Então vocês podem conferir lá. Então, assim, a laringe, então as disfunções da fala, bem essa questão dos impulsos aí, vocês percebem também que era uma pessoa, por exemplo, essa última, né, que já vinha manifestando há muito tempo, né? Retirou 3 nódulos, voltou. Então, assim, confirma aquilo que eu vinha falando há pouco para vocês. Enquanto a gente não mudar, não vai, o sintoma não vai cessar, ele vai vir de outra forma, né? Às vezes a pessoa retira um órgão, volta em outro, tá? Retira a tireoide, volta não sei aonde, né? Porque enquanto não muda internamente, não acontece, tá? Então, a laringe, irritação por não conseguir manter sua força de expressão, frustração, por não querer falar o que pensa, por não falar o que pensa. Então a pessoa fica frustrada por não falar o que quer, o que pensa. Bronquite, dificuldade de se relacionar com o ambiente, sentir-se agredido e não saber como expressar, ter a necessidade de chamar atenção, isolar-se ou fazer chantagem. A autovalorização e o amor próprio são fatores determinantes para se obter o reequilíbrio interior. Asma brônquica, sentimento de inferioridade disfarçado pelo desejo de poder e controle do ambiente. O asmático espera receber sempre mais. Pulmões, os órgãos de contato e relacionamento com a vida e o ambiente. Então, no âmbito metafísico, os pulmões são considerados os órgãos da vida, que possibilitam o contato do ser com o ambiente, né? Então, fazem essa função da respiração, como a gente já viu aqui, que é tudo a ver com o ambiente.
Então, eles refletem a nossa capacidade de absorver o que existe ao redor, bem como a nossa exteriorização. Refere-se ao processo de troca, no ato de dar e receber, né? A gente já falou sobre isso. A saúde pulmonar, então, depende da predisposição à vida, do firme propósito de existir, da vontade de interagir com o ambiente e da habilidade em manter relações interpessoais. Pneumonia. Tão frequente em idosos, né? Por que será? Olha só, cansaço da vida, irritação por ter se doado muito aos outros sem haver a troca. Então, eles não se sentem retribuídos pela doação que fizeram. Efizema pulmonar, medo e negação da vida, dificuldade em encarar os obstáculos. Edema pulmonar, apego emocional seguido de desmotivação e perda da vontade de viver. Então, por exemplo, gente, eu não sei o que é edema, a diferença entre edema e efizema. Eu estou colocando aqui as diferenças para vocês verem que vocês podem ir mais a fundo quando a pessoa sabe dizer o diagnóstico. Quando ela não sabe dizer, vocês vão para uma visão mais ampla da metafísica, que é problemas de pulmão, problemas de respiração. Então, vocês já sabem que, de alguma forma, ela está insatisfeita com a troca do ambiente, tá? Da mesma forma que vai aparecer diagnósticos que vocês não têm a menor ideia do que é. Porque hoje, cada vez está mais, a medicina tem mais um catatal de nomes diferentes de doenças. É sempre assim, hoje em dia tem catalogado no CID-10, que se chama, que é o Código Internacional de Doenças, cyberdoenças, que são doenças da tecnologia. Então, isso são doenças novas, né? Então, sempre está aparecendo coisa nova. Então, não tem problema, eu não sei o que é. Estuda a que se refere, como se manifesta esse sintoma. A Patrícia Cândido diz a síndrome, como é que é? Síndrome... não me lembro, ela usa uma expressão maravilhosa. Síndrome da... não sei o que, da vontade de comer quindim. Vai lá e olha, pergunta para a pessoa, como é que se manifesta essa síndrome nela? Aí tu já entende metafisicamente como é que ela está reagindo, tá? Então, o edema pulmonar é a perda da vontade de viver. A causa metafísica do edema pulmonar está relacionada ao apego emocional, seguido por uma decepção muito forte, ou até mesmo da perda de algo ou alguém que representa a sua razão de viver. A gente vê isso bastante em idosos, né? Quando são um casal de velhinhos assim, que um se vai e o outro em seguida começa com problemas pulmonares, edema, efizema, sei lá, pneumonia, e acaba indo, às vezes, nem um mês depois. As doenças pulmonares são as principais causas da morte da maioria de pessoas que desistiram de viver. Quer seja por uma causa de uma doença incurável ou quer seja por uma grande desilusão. Então, às vezes, a pessoa realmente não morre do câncer, não morre do HIV, né, positivo, não morre de não sei o quê, morre do pulmão, morre porque desistiu de viver, né, parou de respirar. Bocejo. Mobilização orgânica para refazer-se do desgaste físico e da perda energética. Desprendimento da negatividade agregada. Ronco. Teimosia, não abrir mão de seus valores ou pontos de vista. Soluço, ansiedade e medo do desfecho de uma situação. E aí, uma mensagem final para as flores do meu jardim. Então, hoje, com essa aula de metafísica, eu quero reforçar muito essa reflexão de que estudar o comportamento humano não te faz imune a manifestar esses sintomas, tá? Então, lembre-se que a tua reforma íntima é o que te protege. Então, não saia por aí usando os códigos da metafísica como sentença de julgamento, tá? Não esqueçam do exemplo da natureza, o exemplo das flores. As flores não se comparam, elas não se julgam, elas não competem entre si. A Margarida, por acaso, fica olhando para o lado para saber se a rosa vai brotar antes dela? Não. Então, não, vamos nos comportar como a natureza, a gente não deve ficar se comparando nem julgando os outros, tá? O limoeiro, por exemplo, precisa produzir o mesmo tanto de frutas que a macieira que está do lado dele? Não, ele produz os frutos que ele conseguir, né? Tantos quanto conseguir. Então, vamos ser amáveis com a gente e com o próximo, tá?
tal qual as flores do jardim. E essa diversidade é o que mais nos encanta, não é verdade? Quando a gente olha um jardim bem florido, não é o que mais atrai o nosso olhar, que mais nos encanta? Então, já pensou se todas as flores brotassem em maio? O que seria do resto dos meses do ano? Totalmente cinzento, né? Sem o aroma das flores e sem a cor das flores. Então, vamos cuidar essa questão, tá? A última notícia que eu soube das flores que brigaram era naquela musiquinha, não sei se vocês conhecem da infância. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Então, mas como isso foi uma referência passada de gerações e no meu sistema de crença isso não foi reforçado numa vivência minha, porque eu só ouvia a minha avó cantar isso e nunca vi essa briga aí entre o cravo e a rosa, né? Então eu escolho que isso não faça parte do meu mundo e eu escolho não me comportar como essa música e sim como as flores que eu vejo no meu jardim, tá? E tu? O que tu vai escolher? Que será, né? Não se esqueça que vocês são senhores do seu próprio destino, tá? Então, as suas escolhas são muito importantes para ditarem o teu destino, o teu futuro, tá? Então, gratidão por hoje e até a próxima aula. Flores do meu jardim. Vou voltar para a tela aqui só para me despedir mais de pertinho de vocês. Até a próxima.